Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Então, nós vamos falar agora. Essa aula é uma aula, digamos assim, muito importante, e nós vamos falar sobre dois assuntos: a concentração e os dois tipos de atenção. Vou deixar aqui alguns pequenos exercícios, porém, nós vamos falar sobre recorrência e algumas leis que envolvem essa questão de recorrência. E muitas pessoas, muito poucas pessoas sabem o que é isso. E lá no final nós vamos entrar um pouco em algumas questões de crenças, e isso talvez vai mexer um pouco com você. Mas, como eu disse, eu não estou querendo mudar aí a sua crença, nem convencer você de nada. Apenas eu estou trazendo conteúdos, definições e, digamos assim, um norte. E esse norte que eu estou, digamos assim, trazendo, né, para vocês, é apenas mais uma direção que você pode dar um pouco de atenção. E esse norte, essa trilha, é a trilha por onde seguiram, né, os ocultistas, por onde seguiram os magos, por onde seguiram as pessoas que trabalharam e desenvolveram toda a questão do ocultismo, da magia e por aí vai. Então, acompanhe, mas não com críticas. As críticas faça para você mesmo e compare aí com o que você sabe até agora e coloque isso à prova no seu dia a dia. Tire você mesmo o aprendizado e as conclusões disso tudo para a sua trajetória. Como eu já falei, a evolução aqui, ela é única e depende de cada um de nós, somente de nós mesmos. Então vamos iniciar esses assuntos, começando aí pela a concentração e os dois tipos de atenção. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aí quem está chegando agora, muito boa noite, né? Vão sendo, digamos assim, acolhidos aqui, né? Quem é novo e quem não é, também da mesma forma. Cada aula aí, cada encontro é uma nova oportunidade para mim, pelo menos é. Então, a concentração e os dois tipos de atenção. A imaginação verdadeiramente eficiente e a concentração, elas andam de mãos dadas. Uma técnica mental para que você consiga alcançar os seus objetivos é a de se concentrar todos os dias nesses objetivos, de preferência ao acordar e antes de dormir, pois são os horários em que o seu subconsciente estará mais favorável à programação da qual você está querendo fazer. Nesses momentos, então, ao acordar ou antes de dormir, imagine vivamente todos os detalhes dos seus desejos. Dê a eles forma, cor, cheiro, visualize e principalmente sinta. Depois receba como se já fosse seu, pois, segundo a própria Bíblia, de acordo com sua fé, assim acontecerá. A falta de concentração é a causa de boa parte dos acidentes. Uma mente desfocada não consegue realizar coisas relevantes. Do contrário, uma mente focada em um objetivo o alcançará. A concentração
ela se divide em dois setores: atenção interna e a atenção externa. E muito importante que você preste atenção, né, o seu foco nisso que eu vou explicar agora. A atenção interna consiste nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos chakras, nos órgãos físicos. Enfim, é a autoobservação. A atenção externa é a espécie de concentração dirigida às pessoas, aos objetos, aos acontecimentos, a todas as coisas que estão fora de nós. Até aqui, as práticas que nós fizemos, os exercícios, no decorrer dessas aulas todas, elas foram todas voltadas à atenção interna. E agora, nesse momento, já no início da aula, eu vou explicar uma técnica para o desenvolvimento da externa, pois daqui a pouco eu vou entrar num assunto bem interessante e bem intrigante também. Então, como que acontece essa prática? Vamos repetir então a prática lá, aquela que eu ensinei numa outra aula em que você vai dando ordens para o relaxamento do seu corpo, dos pés à cabeça. Após o afrouxamento, o relaxamento completo do corpo, inspire o ar, enchendo profundamente os pulmões, enquanto você conta mentalmente de 1 a 6. Segure o ar enquanto conta até 3. Solte o ar pelo nariz enquanto conta até 6. Com os pulmões já vazios, conte até 3. Repita este exercício de respiração por 7 vezes. Se concentre rapidamente em cada um dos seus chakras, como já ensinamos também nas aulas passadas. Porém, até então, isso é comum e você já sabe como fazer. Só que agora, você acenda uma vela e coloque a 1 metro de distância à sua frente, em um local o mais escuro possível. Feche os olhos por 30 segundos aproximadamente. Depois, abra os olhos e se concentre na chama da vela, apenas na chama desta vela. Direcione o olhar ao fogo. E um detalhe: não pisque. Não pisque pelo menos por 30 segundos. Pense, se concentre somente no fogo. Observe a sua cor. Mantenha o olhar firme na chama, ainda que lhe provoque lágrimas, e isso é normal e pode até mesmo, por conta disso, né, tratar alguns pequenos problemas em seus olhos. Essa prática, e preste muita atenção nisso, esta prática aumentará seu magnetismo pessoal. Depois das primeiras vezes, a vela pode ser substituída por uma folha de papel. No centro desta folha, desenhe um pequeno círculo e colhe-a na parede. Repita o exercício no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos cada ritual que você venha a fazer. Porém, agora nós vamos colocar um pouco de ciência dentro dessa questão mais mística. Então eu vou aproveitar e entrar num assunto muito interessante, que já que falamos aqui sobre magnetismo pessoal, e esse magnetismo
É uma técnica muito antiga, guardada em segredos por muitos magos e pessoas que tinham uma certa forma de poder. Com o tempo, foi sendo descoberta em partes por outros estudiosos que, devido à curiosidade e admiração de como era possível tal acontecimento, ficavam curiosos de por que isso acontecia. Isso, inclusive, tinha um símbolo que foi adotado justamente em relação a isso. Seria o olho de Horus, ou o olho que tudo vê. Já falamos um pouco sobre esse símbolo. O segredo por detrás do olhar. Isso mesmo. Como você modificar o seu olhar a ponto de hipnotizar alguém ou induzir essa pessoa segundo a sua vontade. E esses curiosos, quando descobriram um pouquinho sobre isso, acabaram chamando isso de fascinação do olhar. E então vamos ver um pouquinho de como que isso funciona. Provavelmente você ouviu falar sobre o magnetismo animal, o magnetismo disso, daquilo e daquele outro, lá com o Mesmer, com o mesmerismo, utilizando isso dentro da hipnose, dentro da hipnoterapia. E o Mesmer, né, começou a compreender, começou a estudar o magnetismo por conta de uma observação que ele acabou fazendo do padre Gassner, lá na Alemanha, que foi o primeiro padre exorcista da Igreja Católica. Então, ele utilizava um crucifixo e fazia ali alguns gestos, e as pessoas, então, digamos, tinham uma melhora. E na época, eles linkavam que a pessoa que possuía uma enfermidade, né, essa enfermidade estaria relacionada ao demônio. Então, eu expulsando o demônio, a enfermidade juntamente com ele vai embora e a pessoa então recebe aí a cura, se livra desse problema. E de fato, o padre fazia esse ritual e daí nasceu a questão do exorcismo, só que o Mesmer começou a observar esse padre e algumas outras questões da época e começou a fazer algo parecido e começou a dar o mesmo resultado. Porém, Mesmer disse que como ele não era, né, não tinha aquela fé que o padre até então tinha, muito menos a crença de que isso estaria relacionado a Deus e a demônios, o Mesmer desenvolveu aí, enfim, a teoria de que existe um fluido, né, universal, um magnetismo animal, e através disso começou a realizar aí tantas curas, né, digamos assim, através destas técnicas. Porém, isso, né, esse termo magnetismo, essa questão, ela é muito mais antiga. Isso vem, né, de muito mais tempo. Um segredo, o principal segredo, né, disso tudo, não está muito em você aproximar a mão, porque se você aquecer a sua mão, você atritar a sua mão assim, vai gerar calor. Se você aproximar esse calor da aura de uma outra pessoa, e nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre aura, o calor da sua mão vai atrair a pessoa e ela vai sentir que está sendo puxada, né, ou repelida. Então, esse estado de atração ou repulsão chama-se magnetismo. Porém, existem técnicas, né, muito mais conservadoras, digamos assim. E isso as pessoas não percebem, mas isso já vem sendo relatado aí, até em filmes. Para quem aí assistiu ou assiste, né, uma série da Netflix com o nome de Lúcifer,
Se você perceber, toda vez que ele se aproxima e quer arrancar uma informação de alguém, ele fica sem piscar. E a pessoa acaba contando coisas. Se você pegar os grandes, né, nomes, ou os grandes nomes que eu digo, as pessoas que mais tiveram, digamos assim, seguidores ou que mais atraíram a atenção das pessoas, um exemplo, Osho, por exemplo. Se você observar, né, as filmagens que tem dele, você vai ver que ele não pisca, dificilmente ele pisca, fica com o olho parado, sem piscar. Então, esse exercício que eu falei antes da vela é apenas uma pequena, né, é uma pequena, digamos assim, experiência que você vai fazer para conseguir aí aprender a ficar sem piscar. Pois quando você fica sem piscar, o seu olho não é que ele vai estralar assim e ficar que nem de maluco, não é isso. Quando você fica sem piscar, o seu olho ele vai conseguir, né, através de você juntar uma outra técnica, que essa outra técnica, infelizmente, eu não posso deixar ela aberta aqui no YouTube, tá? Eu vou explicar uma parte disso, a outra parte estará somente dentro da plataforma EAD, a qual você, né, também vai ter acesso para assistir isso gratuitamente, desde que você, né, assiste a aula de introdução lá e atenda aí os pré-requisitos que você tem que ter aí para receber o link para você assistir essas aulas que ficarão lá ocultas, tá certo? Mas eu vou explicar uma parte dela aqui. Então, para você ficar sem piscar, e você viu aí que você começa com a vela, depois você substitui, né, por um papel. Muito bem. Você vai deixar esse papel aproximadamente 1 metro, 1,5 metros de você, preso na parede, na altura dos seus olhos, tá? E você vai fazer 2 papéis. Um somente com um círculo mais ou menos o tamanho do fundo de um copo. Só um círculo, né? Redondinho. E um outro papel, você vai fazer, por exemplo, um pontinho nesse papel, tá? Mais ou menos um pontinho aí do tamanho, sei lá, do meio centímetro. Você faz uma pequena bolinha e pinta ela de preto, tá? Colocado na parede, você vai simplesmente, lembre muito bem, após você fazer o relaxamento do seu corpo, após você fazer digamos assim, mudança energética através dessa respiração que eu expliquei, que você vai trabalhar a questão do prana na sua energia, você vai estar com as condições para você executar isso e para que isso funcione. Se você não fizer esse relaxamento, se você não estiver consciente, se você não estiver, né, com a o seu oxigênio, a oxigenação dentro do seu corpo, com esse prana, através dessa respiração que eu expliquei, no equilíbrio, isso você vai fazer e você vai até conseguir ficar sem piscar, mas a parte que vem depois, que você vai utilizar um processo que envolve um exercício de telepatia, a sua intuição para assim dar as ordens, digamos assim, fazer com que isso tudo aconteça, não vai ocorrer, tá certo? Então, ficar sem piscar é uma parte muito importante. Agora, sem o segundo estágio, nada disso vai acontecer, tá certo? Então, com esse papel lá, feito os exercícios que eu deixei aqui, você vai primeiramente olhar o círculo maior como se você tivesse circulando com os seus olhos. Você vai simplesmente mexer os seus olhos como se estivesse riscando com os seus olhos esse círculo.
Você faça isso para o sentido horário, depois para o anti-horário. Seus olhos vão arder um pouquinho, pois vão querer, óbvio, piscar. Quando você sentir esse pequeno desconforto, abra um pouco mais os olhos e continue até você não aguentar mais. Quando não aguentar mais, feche os olhos, massageie um pouco seus olhos, abra e vá de novo. Faça isso, tá? Pelo menos uns 7 minutos. Note que tudo a gente faz em questão no mínimo 7. Por que o 7? Né? Eu vou explicar mais adiante o porquê do número 7, tá? Inclusive, lá na hipnose é muito feito o IE7, né? E usado muito em cultos religiosos, né? O IE7, em que, né, a pessoa lá que está conduzindo, né, o culto, o rito ali, o ritual, né? Ela vai fazer você obedecer ela sempre 7 vezes. Senta, levanta, abre, canta uma música, senta de novo. Depois das 7 obediências, aí vem uma outra questão que a gente vai falar disso mais adiante. Mas vamos voltar aí. Faça isso por 7 minutos, tá certo? Depois você olha para aquele pontinho. Fixa o olho no pontinho, fixo. Não aguentou mais? Abre um pouco mais o olho e fixa no pontinho. Fica ali, fixo, tá? Pelo menos 7 minutos. Depois que você fez isso, repita pelo menos mais 3 vezes de 7. Você vai ver que você já vai ter aí, digamos assim, uma notável, né, evolução em ficar sem piscar. Lembre-se, quando você está riscando o círculo, você não pode mexer a cabeça. É só os olhos para um lado, para o outro, tá? Então, você vai perceber que você vai conseguir ficar 5 minutos, 7, 8, 15. Quando você passar de 21 minutos sem piscar, né? Você conseguir ficar sem piscar, você já vai estar aí num avanço muito interessante numa iniciação que nós vamos fazer. Lembrando que nessas 3 vezes de 7, você pode começar a dificultar o exercício a fim de fortalecer o seu olhar. Como é então que você faz esse fortalecimento? Já na segunda vez, você pode, além de estar circulando com os seus olhos, você pode ir para frente e para trás. Porque esse movimento que você vai fazer vai, né, de alguma forma, dar um ventinho nos seus olhos. E esse ventinho desagradável vai tender a fazer você piscar, a fazer, digamos assim, as pálpebras quererem fechar e abrir. Você não faz isso, você sustenta aí, né, a sua o seu exercício. Você vai perceber que em algum dado momento pode ter vento, você pode sair na rua, pode estar, enfim, independente das adversidades do tempo, você vai poder ficar o dia inteiro sem piscar. E isso não vai causar mal nenhum a você, apenas você vai perceber que se você caminhar na rua atrás de uma pessoa, tá? E fique olhando sem piscar para a região da nuca dela, atrás da cabeça. Só caminhe. Você, quando der o 7º passo atrás dessa pessoa, simplesmente não precisa nem pensar em nada. Só caminhe olhando fixo para a nuca dela, na região dos olhos. Quando você passar pelo 7º passo, essa pessoa, ela vai olhar para trás. É incrível. E se você pedir para essa pessoa, por que você olhou para trás? Ela simplesmente vai dar a seguinte resposta: pois eu olhei porque parecia que eu estava sendo observado. Então, o porquê disso, por que ela sentiu-se observada e o porquê, pelo simples fato de você ficar sem piscar, olhando para a região, essa região aqui
né, dos olhos, da pineal, a pessoa vai ter essa resposta. Só que isso tem a ver com, né, o bloqueio de algumas questões relacionadas ao nervo vago. Só indo mais a fundo. Isso é a primeira parte. A segunda parte, aonde nós temos toda a questão, lembra que nós falamos na aula passada sobre a pineal, sobre os cristais de apatita. Uns têm facilidade de receber, outros de viajar. Independente da quantidade, você sempre tem o poder telepático. Você sempre tem o poder de viajar até alguém. Não digo o seu corpo, eu digo o seu pensamento, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, a sua intuição. Então, lá dentro da plataforma eu vou deixar toda a explicação de como é que você faz essa segunda parte do exercício. Como é então que você consegue mandar uma mensagem, essa pessoa captar essa mensagem ou essa pessoa começar de alguma forma aceitar as sugestões que você está passando simplesmente por não piscar. E isso você pode levar aí para diversas áreas. Eu estou explicando aqui algo para vocês muito sério, tá? Mesmo que parte da explicação está aqui liberada, você não use, jamais utilize isso pro mal ou para algo do teu ego, algo para o benefício do teu eu material, das tuas vontades. Pois, se você fizer isso, você vai cair lá naquela questão que o universo vai encontrar um meio energético para te destruir. Então, não faça isso, porque você está entrando num mundo que até então você não pertencia. Então, a questão de vibração, a questão de lei energética desse mundo oculto, você está fazendo parte, está entrando nele agora. Então, tenha cuidado e não faça nada sem que você tenha certeza e toda a orientação bem certinho de como tem que fazer todo esse procedimento, ok? Lá na plataforma eu vou deixar o resto desse exercício e tantas outras instruções que você tem que ter a acuidade, tá? E seguir isso bem certinho, tá certo? Pois, a partir disso, as responsabilidades, a colheita, seja ela bendita ou maldita, vai pertencer somente a você. Então, muito cuidado com isso. Então, continuando aqui agora, tá? Lembrando que a continuidade disso está lá na plataforma EAD. Vamos falar sobre o universo e uma de suas leis imutáveis. E aí a gente vai falar agora sobre a recorrência. Antes de eu falar aí, comente aí, alguém sabe o que é a recorrência? Só fale sim ou não, somente diga aí sim ou não. Vamos fazer aí depois, lá no final, eu quero que você me diga se o que você sabia sobre recorrência, né, você aprendeu algo a mais ou tudo que eu falei já já era, digamos assim, do seu conhecimento? Só sim ou não aí, eu vou dar só uns segundinhos, tem um delay no tempo. Me ajudem aí. Sim, se você sabe o que é recorrência ou não. Muito bem. Só mais um tempinho. Bom, vamos ver então. Olha só. O universo possui leis que por nada podem ser modificadas. Para que possamos encontrar a harmonia, precisamos seguir essas leis.
Lá na aula anterior, né, nós estudamos, nós aprendemos um pouquinho, né, sobre a lei do karma. E agora, nessa aula, nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos falar sobre a lei da recorrência. Para o estudo gnóstico, a lei da recorrência diz respeito a tudo aquilo que se repete, aos fatos que acontecem outra vez. Todo o universo está sob a presidência dessa lei. As nações, a natureza, os planetas, as estrelas. Exemplo claro: os computadores, os carros, os aviões. Os atlantes tiveram uma boa tecnologia muito superior a isso tudo, sinal de que estamos repetindo um ciclo anterior à época deles. Pitágoras, filósofo da Europa antiga, mais ou menos 850 antes de Cristo, não se sentindo feliz com a vida que levava, deixou a ilha onde vivia e ficou por anos em busca do autoconhecimento. Durante o percurso, passou por templos sagrados, como os do Egito, da Pérsia, da Palestina. Ao retornar, foi o primeiro a falar da doutrina das vidas sucessivas na Grécia. Então, veja que quando falamos em vidas passadas hoje, nada disso é novidade, tá certo? Vimos aí que isso já vinha sendo tratado há muito tempo. Mas será que as escrituras falam da lei da recorrência? Documentos de vários povos demonstram a existência da lei que acabamos de falar. Vamos ver algum desses relatos. Bhagavad, texto religioso hindu escrito em sânscrito, diz mais ou menos o seguinte: a alma não nasce nem morre nunca. Ela não nasceu outrora, nem deve renascer. Sem nascimento, sem fim. Eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento e sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como se deixa as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos e também tu, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Ainda no Bhagavad se afirma que as almas que atingiram a perfeição não entram mais na vida perecível, mas todo aquele que não a conquistou deve novamente renascer. Na Bíblia Sagrada, lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 e 10, o rei Salomão, ele diz o seguinte: o que foi isto é o que há de ser, e o que se faz, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do céu. Já não há lembranças das coisas que precederam e das coisas que hão de ser.
Jesus, no terceiro livro da Pistis Sophia, pede para que as pessoas se esforcem para que possam receber os mistérios da luz. Depois eu vou explicar o que é as Pistis Sophia, para que não se percam tempo, nem um dia, nem um ciclo, pensando que serão bem-sucedidas em receber os mistérios em outro mundo ou outro ciclo, pois, segundo ele, estas pessoas não sabem quando chegará o momento do número de almas perfeitas. Fecharei os portões da luz e ninguém, a partir de então, entrará e ninguém se adiantará, pois o número de almas perfeitas estará completo, razão pela qual o todo surgiu. Isto é, eu sou, é aquele mistério. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o ego, a recorrência e a reencarnação. E aqui vamos mexer um pouco aí com algumas crenças, mas como eu disse, apenas não seja crítico nesse momento. E como já dissemos aqui anteriormente, a mente humana é dividida em muitos eus. Nesses eus estão os nossos defeitos psicológicos, que geram as depravações do mundo. No ego estão centrados os 7 pecados capitais: ira, orgulho, luxúria, inveja, cobiça, gula e preguiça. Quando se elimina o eu, o ego, se ganha consciência. E aí é o pré-requisito para aquele exercício que eu deixei na plataforma a respeito, né, da telepatia. Cada um dos egos rouba parte da nossa consciência. Preste atenção, da qual 97% permanece adormecida. Roubando a consciência, furta também os nossos poderes extrasensoriais. De acordo com o conhecimento gnóstico, os mortos que retornam em comunicações mediúnicas são, na verdade, preste atenção, os eus de cada um desses seres e não a sua essência. Pois, a partir do momento que eliminarmos os eus psicológicos, teremos cumprido a lei da recorrência e não haverá mais necessidade de retorno, nem mesmo com a intenção de voltar para julgar, né, para ajudar alguém, porque eu lá fui, enfim, um assassino, então agora eu venho para trabalhar e ajudar a curar, enfim, esse é uma parte, é um eu, né, psicológico, é um karma, digamos assim, de um eu. Então perceba que nunca se ouviu dizer que iluminados como Buda, Krishna, Cristo vieram a uma dessas reuniões. Isso não ocorre porque eles não possuem ego. Então, quem vem aos centros espíritas não é a pessoa, o seu espírito, mas um de seus eus psicológicos, uma de suas diversas máscaras. Notamos também que os comunicantes desencarnados voltam aos mesmos lugares onde viviam, fazem as mesmas coisas que faziam, têm ainda os mesmos ódios ou apegos. Tudo isso faz parte da lei da recorrência e acontece porque os eus psicológicos ainda não foram completamente desintegrados. Como eu disse, não quero mexer com a sua crença. Isso é apenas, né,
conteúdo aí para fazer você pensar um pouco além do que você vem pensando. Então, quando a pessoa desencarna, o ego continua vivendo com seus vários eus, lá na quarta dimensão, mundo dos mortos, dos espíritos, fazendo as mesmas coisas que fazia aqui, na terceira dimensão. Enquanto possuirmos ego, teremos que retornar diversas vezes, mas esses retornos não são reencarnações, são o cumprimento da lei da recorrência. É algo que a gente confunde e muito, tá certo? A reencarnação difere da recorrência, pois só os deuses reencarnam. Na reencarnação, o espírito é livre e perfeito. Ele escolhe a nação onde quer reencarnar, em qual família, objetivo, etc. Assim, todas as vezes que os deuses querem fazer mudanças em alguma nação, tem o livre arbítrio da escolha. A recorrência, na qual a pessoa nasce sem controle sobre a própria vida, as coisas lhe acontecem e tudo vai se repetindo de uma vida para outra. Só se pode melhorar ou piorar das condições de acordo com o karma que fomos construindo ao decorrer das nossas caminhadas. Caso a pessoa não se dedique a eliminar os defeitos psicológicos, virá inquestionavelmente em condições pior na próxima vida, posto que edificou para si mesmo esse karma. Então, nós compreendemos, estudamos a diferença entre reencarnação e recorrência. Mas as 108 vidas humanas e a roda de Sansara. Vamos falar sobre isso? Ao contrário do que prega a literatura espírita e boa parte da esotérica também, segundo os quais possuiríamos milhares de vidas. O gnosticismo nos revela para que haja a ordem no mundo. Tudo no universo é formado pela lei do número, peso e medida. Deste modo, quando atingimos o estado de humanos, a nós é conferido um número exato de 108 vidas. Lembrando que eu estou trazendo para você apenas mais um norte, tá certo? Apenas mais um mecanismo para você aí pensar, tá certo? Então, ainda cumprindo a lei do número, o nosso número é regido por 48 leis imutáveis. E no mundo infernal, para onde retornam as pessoas que não eliminaram o ego após terem vivido as 108 vidas humanas, existem 96 leis e estas imutáveis. Nos infernos atômicos, a matéria é centena de vezes mais pesada que a nossa. Já o que se chama de paraíso perdido do Jardim do Éden é o lugar maravilhoso reservado àqueles que conseguem acabar com os defeitos psicológicos ao final dessas 108 vidas. Ao eliminarmos o ego, libertamos o ser para habitar as dimensões superiores. Antes disso, o espírito fica muito distante do corpo físico, já que está algemado aos seus eus psicológicos. Conosco, possuímos apenas uma íntima parte da nossa alma, apenas
a essência dela, que os orientais chamam de Buddhata, o próprio espírito ou o ser. O número 108 não foi, digamos assim, escolhido, né, por acaso. Nele há profundo conhecimento oculto e sabedoria milenar. Veja, por exemplo, os 108 degraus do templo sagrado dos maias, as 108 voltas que os hindus dão em torno da vaca sagrada, as 108 contas do colar de Buda. Outra simbologia muito importante é a roda de Sansara, o arcano 10 do tarô. E vou colocar aqui, ela aqui na tela para vocês acompanharem a explicação, que ficará um pouco mais fácil. Pronto. Então, ela representa um mundo de ilusão, ascensão e queda. No entanto, uma figura coroada simboliza o ilusório triunfo sobre a existência. Nas laterais da roda de Sansara, você pode ver, há dois animais presos. Um sobe e outro desce. A lei da recorrência, na qual tudo se repete. Já o círculo é a figura por meio da qual o arcano exemplifica o esforço da natureza em manter as consciências adormecidas. Preste muita atenção nisso. Os raios da roda apresentam as tentativas de forças maléficas para manter os homens nos planos inferiores, servindo assim aos seus próprios propósitos. A referida carta representa muito bem a engrenagem do universo. Acaba um dia, vem outro. Acaba uma estação, vem outra. Depois, todas se repetem novamente. As pessoas têm dificuldade em corrigir os defeitos, pois continuam sempre recorrendo neles. Conforme o conhecimento gnóstico, o preceito de que viveríamos milhares de vidas não se adequa à evolução do ser, pois isso só será possível através de esforços pessoais e intransferíveis, e não se dará pela lei da recorrência, já que nesta vida, como vimos, as coisas sempre se repetem. Durante o número de vidas humanas concedido a cada um de nós, ou seja, 108, caso haja trabalho e esforço na evolução espiritual, seremos elevados a mundos superiores. Do contrário, se dará a involução para mundos inferiores, conhecidos como infernos atômicos. Vamos esclarecer um pouco mais sobre a lei da recorrência. De acordo com Samael, em seu livro Sim a Inferno, Diabo e Karma, ele deixa claro que não há de se fazer confusão entre karma e recorrência, já que são a mesma coisa, com nomes diferentes, mas acrescenta que o karma trabalha sobre bases firmes. Não é senão um efeito da causa, resultado do que semeamos. Portanto, o fato tem que se repetir somado dos resultados bons ou maus. Perguntado sobre o término da lei da recorrência, percorridas as 108 vidas, Samael responde, ainda nesse mesmo livro: Amigos,
Concluído o ciclo de existências humanas consignado a toda alma, repete-se a lei de recorrência nos abismos infernais. Repetem-se as cenas humanoides, vegetaloides e mineraloides. Antes de alguém alcançar o estado humanoide, passa pelos reinos mineral, vegetal e animal. Porém, ao entrar no abismo, depois de vencido o ciclo de existências humanas, repetem-se os estados animalescos, vegetaloides. Assim, trabalha a lei da recorrência. E de acordo com Samael também, nem os deuses estão livres da lei da recorrência. Caso se equivoquem, pagarão muito caro, pois incorrerão na catância, que nós já estudamos numa aula passada, que se referia a karma superior, né? É um karma, é uma lei do karma superior. Só estará liberto da lei a que aqui nos referimos aquele que conseguir cristalizar plenamente a sua natureza íntima. Outro fato muito interessante e que está ajustado com perfeição à lei da recorrência é o das crianças prodígio. Na verdade, o que muitos chamam de dom não é nada mais do que a repetição em várias vidas dos mesmos exercícios, levando seus praticantes à excelência. Alguns exemplos claros em alguns nomes aqui que eu vou falar, você vai com certeza entender o que eu estou tentando dizer. Einstein, Shakespeare, Mozart, dentre outros. Estes, na infância ou adolescência, já eram exímios nas profissões pelas quais se tornaram depois mundialmente ilustres. A lei da recorrência dá respaldo ainda à ideia de transmigração das almas, surgida na Índia, na qual alguns seres reincorporariam suas almas em animais. Fica claro, quando se estuda a presente lei, que a espécie humana, com poucas exceções, tem passagem pelos mundos infernais, fase que termina com a segunda morte. Somente com a segunda morte, as almas fracassadas se libertam de uma vez por todas dos submundos. Isso se não acabarem futuramente caindo na mais nobre da lei do karma e regressando, talvez. A lei da recorrência traz as almas que se fizeram passar por esses mundos após a segunda morte a uma outra manifestação cósmica. De acordo com Samael, em seu livro A Noite dos Séculos, a lei do eterno retorno dá base à doutrina da transmigração. Milhões de almas fracassadas, de passados ciclos de manifestações, são agora elementais ao reino mineral, vegetal ou criaturas animais que aspiram conquistar o estado humano, uma vez perdido. Para finalizar os ensinamentos sobre a recorrência, lembramos que a personalidade do morto não permanece após a morte. A personalidade tem tempo para nascer e tempo para morrer. O mesmo do corpo físico. O que permanece, aquilo que inclusive se manifesta em centros espíritas
após o desencarne, é o ego, o qual se apresenta em suas múltiplas faces. O ego não reencarna, apenas recorre. A recorrência é o retorno à vida, mas sem consciência, já que reencarnação não é sinônimo de regresso à vida com a consciência. Já reencarnação é sinônimo de regresso à vida com a consciência desperta. O espírito reencarna. Observamos, por fim, mais algumas palavras do esoterista Samael. O ego é um conjunto de várias entidades diferentes que nem ao menos se conhecem entre si. Isso não é individualidade. Dizer que essas entidades reencarnam é um absurdo. Melhor dizer que o eu pluralizado regressa, reincorpora-se ou retorna a este vale de lágrimas. O ego continua em nossos descendentes. Então, eu quero falar para você sobre um termo agora, Pistis Sophia. Importante texto gnóstico. As 5 cópias remanescentes que os estudiosos datam do período entre 250 a 300 depois de Cristo. Relatam ensinamentos gnósticos nos quais Jesus, transfigurado diante dos apóstolos, haveria supostamente falado por 12 anos com eles. Então, chegamos aqui ao fim de mais uma aula cheia de conteúdo que com certeza muito disso às vezes vai em desencontro com o que você aprendeu, em desencontro com a sua filosofia, com a sua crença e como mais uma vez eu quero deixar aqui, né, gravado que não é intenção trazer algo e te convencer sobre algo e trazer isso como uma verdade. Eu estou trazendo aqui assuntos que permeiam, que norteiam o mundo, o culto, que de alguma forma conduziram, né, a caminhada aí e no qual o mundo culto, no qual a magia, no qual a simbologia, no qual, enfim, também estudam. Não é só isso. Aqui estou trazendo uma visão gnóstica, né, um tanto desconhecida para muitos. Mas depois nós vamos ver outras faculdades que norteia aí esse mundo oculto, o mundo mais esotérico, o mundo aí por detrás de toda a simbologia, de toda a arte, da magia. E então, aproveite, estude, aprofunde seus conhecimentos, né? E mais uma vez, eu sei que é bastante informação para você processar e muitas dessas questões aí vai desconstruir, né? Algumas verdades que até então talvez você tinha para a sua vida. Mas agradeço aí a sua participação. Mais uma vez aí estamos dividindo o nosso tempo, né? E é um prazer ter você aqui nas nossas aulas ao vivo, lembrando que parte da aula agora elas começam a ficar lá dentro da nossa plataforma EAD, e eu vejo que muitas pessoas, né, assistem essas aulas que ficam gravadas. Infelizmente, para você assistir, né, as aulas na plataforma EAD, você precisa pelo menos acompanhar parte dessa aula aqui ao vivo, senão não vai receber aí, né, o cupom para você acessar o curso de forma gratuita, tá certo? Obrigado a todos mais uma vez, né? E digam sim aí se estão gostando das aulas ou se estão ficando muito maçantes, muito complicados
né? Os assuntos estão complicados demais, talvez não estou conseguindo, né, deixar eles de forma bem explicadas. Por favor, comentem aí que a gente vai tentar, né, melhorar ou explicar no linguajar um pouco mais fácil, mas eu acredito, né, que está sendo de forma clara, simples e direta e sem enrolação, né, como eu sempre costumo fazer aí nas minhas aulas. Então, obrigado a todos, boa noite, até a próxima. Valeu, valeu.